Olá, sou a Gabi Xavier e hoje voltamos para mais um domingo comentando temporada final, parte 2 de Attack on Titan, episódio 7 dessa temporada, ou 82 da conta geral. E a gente continuou vendo muito caos, sofrimento, dor, muitas tragédias por causa do estrondo que Eren Yeager acabou de liberar. Este é um vídeo comentando todo o episódio sem spoilers do mangá, então se você quiser comentar todos os mínimos detalhes, acontecimentos e especular sobre o futuro, vem comigo, mas saiba que aqui no canal tem playlist com vários vídeos que tem spoilers, caso você seja um pouquinho apressado ou queira mais detalhes. Então fique à vontade, se inscreva e acompanhe todos os vídeos, ativa também o sininho depois. Esse foi um episódio que a gente teve consequências dentro de Parades depois que as muralhas caíram, antes de ver o problema lá fora no mundo, já que o Eren está avançando junto dos seus milhares de colossais, a gente teve a certeza, diferente do que muitos acharam, que Parades teve muitas consequências. Dos Eldianos, que em tese seriam protegidos, mas que foram pisoteados, perderam casas, perderam família, perderam a própria vida, tudo isso porque, diferente do que muitos imaginaram, o que era fisicamente impossível, gente, os colossais não desviaram da galera. Além deles serem gigantescos e além das próprias muralhas caindo, já obviamente trazerem perdas, lembra que quando o colossal deu um chutão só no portão de uma muralha lá em Shiganshina, uma pedra, por exemplo, esmagou pessoas e ia até a casa do Eren? Imagina uma muralha gigantesca caindo. Várias casas e pessoas seriam mortas só por esse impacto físico da coisa. Fora isso, as muralhas não eram arcos, eram círculos. Então, para os colossais saírem lá de dentro para fora, eles naturalmente pisariam em pessoas. Apesar da forma de colossais, eles se comportam como titãs irracionais, eles estão obedecendo Eren, não tem uma pessoa racionalmente ali pensando. Provavelmente foram pessoas eldianas transformadas há 100 e poucos anos atrás pelo rei Karl Fritz, que levou todo mundo para Parades, e eles ficaram lá à mercê da ordem de quem tivesse a coordenada. Agora é o Eren. E por isso, sim, abaixo dos colossais, como a gente vê numa cena em que tá a Hit e a Annie, que teve um destaque nesse episódio também, muita dor ficou. E dentro de Parades, muitos conflitos também começaram a acontecer, mesmo entre aqueles que são do mesmo povo, que teoricamente estão sendo salvos, e isso é para provar, assim como vários discursos dentro de Shingeki, que não é um povo, um sangue, de onde você nasceu, para onde você vai, que vai definir se uma paz pode ser estabelecida, se você vai ser bom ou se vai ser ruim. Qualquer atitude, ainda que nasça de um objetivo teoricamente bondoso, quando é movido por egoísmo ou quando é movido por violência, pode deixar marcas de violência no caminho, e seres humanos são conflituosos, porque nem todo mundo ou a maioria pensa diferente, e aí a coisa vai complicando quando envolve também jogo de poder, e é por isso que a gente tem o núcleo de facção Yeager e Floch. Vamos conversar obviamente sobre Floch, Jean, Mikasa, Armin, que está indo atrás do Connie com a Gabi, e também dessa cena do final do episódio que eu espero que ninguém tenha perdido, que enquanto subiam os créditos, logo depois, a gente teve finalmente aparecendo ele, Levi. Levi, que está tal como uma múmia, não se mexe, mas aparentemente está respirando, e segundo Randy, se recusa a morrer. Falando em Levi, essa estampa que estou usando, não dá pra vocês verem, mas vou mostrar pra vocês aí, é exclusiva da minha lojinha. Ela tem camiseta, tem quadro, é Levi antes de estar em formato múmia, e essa estampa que muita gente já comprou, só vai ficar até a próxima quarta-feira. É isso. Essa e a do Toguro estão saindo de linha da minha lojinha, que tem outras estampas de animes também, então se você quiser aproveitar, corre, porque são as últimas unidades, depois não vai ter mais. E se quiser aproveitar para garantir a sua camiseta de Levi, do Toguro ou qualquer outra da coleção, aproveita que também até quarta-feira tá rolando a promoção Compre 2 camisetas e leve a terceira de graça. É isso mesmo, coloca as 3 no carrinho, usa este cupom aqui, PROMOLOJA, e você leva a terceira sem pagar. loja.com.br/Gabi-Xavier, garanta a sua depois. Nesse episódio, a gente adaptou um capítulo do mangá novamente, assim como no episódio passado, que nos dá a maior certeza de que, tendo 12 episódios, isso não vai acabar. A parte 2 não acaba o que a gente tem de material do mangá. Vai ser parte 3, filme? Não sei, mas também temos a notícia de que o último episódio, que seria dia 27 de março, foi adiado para a semana seguinte, no começo de abril, e há a probabilidade de que nessa semana, ou no máximo no último episódio, a gente tenha algum anúncio já dizendo finalmente como teremos o final de Shingeki animado. Filme, temporada, a gente precisa aguardar pra ver. Mas sendo um capítulo de muita discussão, de mais de um núcleo, eu acho que o ritmo foi lento, mas lento porque os acontecimentos envolvem muitas especulações e conversas, não porque foi esticado demais. E nesse episódio 82 nós também vimos que as pessoas fora de Parades, os eldianos que escutaram a mensagenzinha em realidade virtual do Eren, eles sentiram que aquilo foi como um sonho, porque eles foram pra uma outra dimensão, mas um sonho comum. E eles acreditaram e entenderam que o Eren estava vindo para esmagar todos. Só que o que aconteceu? A gente teve um foco em Libério
que é o gueto de onde vieram os guerreiros que a gente acompanha e que inclusive tá lá a família deles até o pai da Annie. E o pai da Annie tem bastante destaque, chegando para os guardas que fecham, que controlam eles nos guetos e falando: gente, tá acontecendo isso, o Eren tá vindo, vai esmagar todo mundo com os colossais, inclusive a família de vocês. Só que ninguém acredita em Eldianos. O que os guardas marlenianos acham é que eles estão tentando fugir, fazer alguma rebelião e não deixam que eles saiam. É claro que no final do episódio nós vemos que a força que estava em dirigíveis, que inclusive seria a fuga dos guerreiros, estavam indo em direção a Marley, portanto contariam para eles e para o mundo que o estrondo estava vindo, só que eles podiam se adiantar muito se acreditassem nos Eldianos, mas não acreditam, porque Eldianos são escórias, porque ali eles são prisioneiros e é óbvio que eles não vão acreditar na palavra de poucas pessoas, e o tempo tá contando. Só que essa cena termina com o pai da Annie lembrando da promessa que a sua filha fez para ele e partindo para cima, e um tiro subindo, mas é um tiro numa tela preta. A gente não vê o que acontece realmente, ele foi contra pessoas armadas, e esse tiro também faz uma mescla com tiros que estão acontecendo em Parades por causa da autoridade, do poder autoritário que o Floch tá começando a subir por conta própria. Antes de falar de Floch e de conflitos dentro de Parades, vamos falar sobre Annie e o seu passado, porque eu acho que é bem interessante, até em mensagem, em metáforas, para essa discussão de Shingeki sobre seres humanos fazendo coisas ruins em nome de um suposto amor. A Annie foi um bebê abandonado pelos pais e, pelo que se sabe, é porque a mãe teve um caso com um Eldiano, e sendo então um bebê considerado naquele local impuro e altamente indesejado, ela foi deixada pra lá. Quem a adotou foi um outro Eldiano que veio de outro país, e esse pai da Annie a pegou, a criou. Diz ela que ele veio em condições parecidas com a dela, então ele também não deve ter tido família, noção de amor, de carinho, criando uma menina nesses mesmos moldes e ensinando pra Annie desde cedo como lutar, já que ele tinha pelo visto conhecimentos de artes marciais por causa de onde ele veio, da sua terra natal, e ele criou a Annie num regime muito cruel. A gente já teve flashbacks um pouco soltos ao longo das primeiras temporadas e a gente via que ela teve um treinamento muito rígido, e esse treinamento rígido era por intuitos completamente egoístas. O pai dela queria que ela se tornasse uma guerreira no treinamento de Marley, das mini crianças que herdariam titãs, para que ele se tornasse um marleniano honorário e ganhasse uma vida mais tranquila. Só que para isso a menina apanhou, a menina sofreu, ela não teve infância e, de novo, ela não teve amor. Sabendo que ela veio de uma realidade em que os pais a abandonaram, em que ela era considerada lixo, o cara que a cuidava não dava um pingo de carinho. E a Annie se tornou uma guerreira, e a Annie cresceu sem nenhuma associação, de novo, do que era família, do que era se importar, porque não se importavam com ela. E por isso que tem a cena no flashback, que foi tão rapidinho na primeira parte, infelizmente, mas que mostra a Annie treinando e esmagando um bichinho, muito parecido com o que ela fez, por exemplo, anos depois, como uma titã fêmea, e olhando aquela vida que acabou com indiferença, porque para ela qualquer vida não fazia qualquer diferença, porque ela não aprendeu, ela não foi ensinada, ela não tinha empatia, porque ela nunca sentiu empatia e seguia esse fluxo, reproduzindo essa violência e essa falta de sentimento com qualquer um ao seu redor. E ela se tornou mesmo muito boa em lutar, tanto que existiu um momento em que ela finalmente foi capaz de atacar o próprio pai sem nenhuma arma o lesionar, a ponto dele não conseguir mais andar normalmente depois. E incrivelmente ele a parabenizou por isso. Só que tudo para ela mudou, ou vou dizer melhor, uma faísca de esperança aconteceu para que deixasse um gatilho que, na minha opinião, foi sendo amaciado e melhor desenvolvido conforme a Annie foi convivendo com pessoas dentro de Parades, que foi o momento em que seu pai foi despedir dela logo antes dela partir para a missão de entrar em Parades e roubar o Titã Fundador, e ele disse que se arrependeu, que ele queria que ela ficasse. Isso não é bem trabalhado. Pra gente parece que o pai simplesmente acordou e falou: opa, amo minha filha agora. Mas o que eu acho é que simplesmente esse cara, quando percebeu que ia perder a menina, ele que nunca teve amor também, sentiu que não queria deixar ela ir. Foi pouco desenvolvido sim, a gente meio que tem que acreditar, não acho impossível, só faltou um pouquinho mais de páginas talvez pra gente entender como essa mudança aconteceu. Só que eu entendo o efeito que isso produziu na Annie, uma criança que às vezes simplesmente tinha uma alta carência, e quando o pai ajoelha, pede perdão e pede que ela volte, aquilo abre uma janela dentro dela de alguém que provavelmente sempre esperou esse amor e esse carinho, e ela chora. E daí ela decide voltar pra então finalmente ter uma família. A gente viu quanto ela seguia em frente simplesmente pra voltar pro seu objetivo, e ela deixava claro que ela não tava fazendo isso porque ela era totalmente ali manipulada por Marley, como era o Ragnar criança, ou porque ela achava que aquilo era nobre. Ela fala pra Hit que a gente foi ensinado que matar pessoas em guerra, matar pessoas até civis no meio dessa nossa missão valia a pena porque isso era uma expiação dos nossos pecados.
ensinados. Então eles cresceram e foram ensinados e treinados numa realidade, num contexto em que matar era um prêmio ou era um caminho para algo muito nobre. Só que ela não foi vendida por esse discurso, ela fazia isso porque ela queria voltar pro pai. Ponto. E isso porque nessa história a gente vai vendo várias pessoas que vão tomando atitudes muito egoístas em prol de algo como poder, orgulho ou família. Ah, é um motivo bonito, é um motivo nobre, mas olha a trilha de sangue que ficou. Mas por enquanto Annie tá tentando um jeito de ir embora. Não sabemos nem se ela vai conseguir, porque como vemos, ela continua muito fraca. Por isso ela consegue segurar a Hit, mas logo é jogada no chão. Ela tá menor, ela não cresceu do seu tamanho de 15 anos, ela foi preservada, não se decompôs, não envelheceu, mas também não comeu, então não tinha força, parecia uma velhinha, como a Hit diz. Poderia se transformar em titã? Talvez, mas a Hit resolve não arriscar e a ajudar a sair dali, já que ela só queria fugir da ilha. Mas dentro das muralhas, como a gente comentou, muitas pessoas perderam casas, famílias, morreram, ficaram feridas e vários começam a culpar o Eren. Porque ele não garantiu que aqui, por exemplo, não teria qualquer perda. Se ele tivesse liberado só os titãs da muralha de Shiganshina, Shiganshina tinha sido evacuada, não teriam civis, eles seguiriam só em frente, porque é o extremo da muralha, e aí sim, um arco, e não teria qualquer perda. Mas quando ele resolveu liberar todos para destruir o mundo todinho, perdas aconteceriam, consequências e mortes, e aí sim, dá razão para quem perdeu entes queridos, para quem tá ali acabado, para reclamar dele. Existem os que acham que ele é salvador, que ele tá fazendo certo, mas em nome de quê? Com o estrondo, muitas pessoas e tragédias estão acontecendo, inclusive dentro de Parades. Para você, vale a pena? Alguns, inclusive, ali no meio daquele caos, os que não sofreram com a tragédia, evocam o Shinzuo Sasageyo da tropa. O que eu acho muito injusto, porque a ideia do Shinzuo Sasageyo do Irving não era você comemorar que, poxa, ou dizer que ali aqueles caras morreram, mas faz parte. Não, era você ir pra frente, era você se colocar pra salvar o máximo de civis possíveis. Ou você acha que o Irving concordaria com tudo o que tá acontecendo? Com os voluntários sem nenhum líder e Helena com a moral super baixa porque acha que o Zeke partiu dessa pra uma melhor ou pior, depende do seu ponto de vista, Flock assume o poder de uma forma autoritária com a sua facção Yeager. O Flock, inclusive, tem uma cena pesadíssima atirando em um dos voluntários e ele tem algumas falas que, se ele parasse pra pensar, o assemelham muito a pessoas e regimes, inclusive de Marley. Porque ele fala, por exemplo, que esse orgulho do cara que ele atirou na cabeça não daria em nada. Por que se recusar uma simples submissão se a submissão vai salvar a sua vida? Como assim, Flock? Ele tá dizendo que se vocês aceitarem, vocês podem fazer parte dos Eldianos, mas vai ser como? Eldianos honorários, assim como Marley fazia com os Eldianos? E o que dá pra ele esse poder? Porque o Eren, por algum motivo, 10 meses antes o escolheu, e ele juntou aliados, e ele sabia do plano verdadeiro do Eren, então isso faz com que ele seja o cara com direito de organizar tudo lá dentro? Inclusive acima dos amigos do Eren, do Jean, da Mikasa? Será que se o Jean levantasse ali e falasse eu não concordo, ele também levaria um tiro na cabeça? Será que é isso que o Eren quer? Quero muito, muito que vocês continuem especulando sobre o Eren, quem não sabe ainda o que vai acontecer, porque o Eren é um grande mistério. Ele disse o seu macroplano, mas vários furos e várias pontas vão ficando pra trás. A gente tem que tentar juntar essas pecinhas pra entendê-lo, e eu acho muito vago se alguém quiser colocá-lo como simplesmente só herói ou só vilão. Eu acho que as pessoas são muito mais do que só isso. E o Jean fica ali super abalado com a cena que ele tá vendo. E o Flock joga pra ele, inclusive, que olha, isso é liberdade, você pode ir pra sua casa descansar e deixar o mundo se explodir e tudo acontecer, porque não era isso que você queria desde sempre, Jean? Pode voltar a ser quem você sempre foi, egoísta, mimado, que queria entrar pra polícia pra nunca se arriscar. Mas poxa, isso é injusto. Porque por mais que dentro do Jean exista ainda um pouco desse cara, ou possa existir alguma insegurança desse tipo, ele é o cara que abraçou a tropa de exploração, que viveu muitas mais experiências, inclusive, do que o Flock, e que aprendeu, que se transformou e que incorporou o verdadeiro Shinzuo Sasageyo de se sacrificar. Quantas vezes ele e a galera que não foi o Flock se colocaram à frente e poderiam ter morrido pra salvar outras pessoas? Mas o Jean sempre teve inseguranças a respeito dele, de quem ele era. Até o Marco era alguém que tentava dizer pra ele o tempo todo o quanto ele podia ser melhor, o quanto ele deveria acreditar em si mesmo. E um cara como o Flock jogando essas questões na sua cara, nessa cena de horror que o Jean tava observando, deixa ele bem abalado. Aliás, com esse rolo também do Flock, a gente viu de novo o Shadis, que foi essencial para eles sobreviverem aos titãs irracionais logo depois do estrondo, e ele é da antiga geração do Sasageyo, geração que não está de acordo com o que o Flock tá fazendo à facção Yeager. Tanto é que ele apanhou porque o Flock mandou que os recrutas batessem nele, e agora ele tá dizendo pros recrutas que estão de novo do seu lado, depois que eles viram que esse cara é importante, que eles não devem se voltar contra o Flock porque eles não têm poder de fogo, eles não têm como resistir. Que inteligência
inteligente seria eles fingirem que estão apoiando, ficarem do lado, mas alertas, pra quando surgir o momento de revidar e se voltar contra esse cara que tá sendo autoritário, eles terem condições de fazer isso, mas não era inteligente fazer isso agora. O que é um absurdo, porque nem o Floch estaria vivo de novo se esse cara não tivesse liderado um bando de gente que tava com medo pra atacar um monte de titã irracional. Mas o Floch não tem nenhum tipo de gratidão, não. O poder subiu a cabeça e ele segue em frente assim. Armin tá se arrumando enquanto isso pra levar a Gabi pra tentar achar o Connie e impedi-lo de sacrificar o Falco pra trazer a sua mãe de volta. E o Armin diz pra Mikasa que ele vai sim falar pro Connie não fazer isso, independente de ser algo que, de novo, em tese seria justo, porque é trazer a mãe de alguém que foi transformada porque Marley mandou o Zeke, mas ali eles estariam sacrificando um garoto e prejudicando uma relação com a Gabi ou com outras pessoas guerreiras de Marley que ainda estavam vivos. Ele sabia que a Annie provavelmente tinha voltado, o blindado estava vivo, a quadrúpede também, e a teoria é que o mundo inteiro vai ser esmagado, vai sobrar só eles ali naquela ilha e, pelo que eles sabem, ainda se transformando em titãs. Então imagina começar mais uma guerra titã, mais uma disputa entre Eldianos, entre titãs, por mais 2000 anos e isso nunca acabar. O Armin tá tentando remediar no desespero que tá acontecendo e pra ele não deixar um conflito novo nascer ali é fundamental. A Mikasa, entretanto, tá paralisada. Eu acho uma pena que a personagem tenha virado isso, mas eu até entendo a sua construção, só acho de verdade uma pena, porque ela tá pensando no Eren, mas o Armin mesmo diz não dá tempo de pensar no Eren, porque qualquer coisa que a gente queira saber ou fazer quanto a ele tá inalcançável, e aqui nas nossas mãos tem vários problemas surgindo que a gente precisa contornar. Mikasa, pensa um pouquinho pela sua cabeça. Isso dá um balanço na Mikasa. O Armin até fala, pô, desculpa, não deveria ter gritado com você, o Irving não teria gritado. Aí ele entra numa crise existencial que vira e mexe, ele volta pra esse lugar de dizer que ele não deveria ter sido o cara salvo no lugar do Irving. Muitas pessoas concordariam com você nesse momento, inclusive, Armin. Mas sendo justo ou não, ele tá tentando se mexer e tentando fazer o que está ao seu alcance nesse momento. Mikasa ainda não consegue dar esse passo. A gente tem a cena da Gabi e a família mais altruísta dessa história até agora, que é a família da Sasha, que ainda chamam ela de Mia, o que eu acho fofinho, né? Porque eles se apegaram na figura de Mia e Ben, dando uma força de que o Connie vai chegar na hora e não vai ter coragem, que vai dar tempo, e ela tentando então salvar o amigo. E a Kaia tem um momento em que vai se despedir da Gabi, a gente vê que o mais improvável aconteceu, pessoas que teriam motivo pra odiar uma a outra com todas as forças, elas estão se unindo, não viraram melhores amigas, mas tem uma zona de perdão, talvez em longo prazo elas poderiam ficar juntas sim, serem colegas, serem amigas, se perdoarem, o que traz uma ponta de esperança numa história que o tempo todo tá mostrando pra gente o quanto o ser humano é egoísta, é caótico, é violento, e briga até entre pessoas que em tese viveriam em paz depois que o mundo todo fosse destruído, não é bem assim. Aí tem esse simbolismo da Kaia finalmente chamar a Gabi pelo nome na hora de despedir. Inclusive disse pra Gabi que o nome dela soava muito estranho, né? Gabi, que esquisito. Obrigada, Kaia. E Gabi parte com o Armin pra essa missão que a gente não sabe se vai dar tempo de acontecer. O Falco no final tá acordado, mas como o próprio Reinhard tinha dito, com amnésia dos momentos logo antes da sua transformação, ele nem se lembra do irmão ter morrido. Ele não lembra de nada que aconteceu, muito menos de ser um titã. E ele é bonzinho como é. Você vê, o Falco é o cara que tá sendo sacrificado no meio desse contexto, e o Falco é um garoto que nunca fez mal a ninguém. E ele tá ali acreditando no Connie até esse ponto, que é um soldado que não o reconheceu, que tá levando ele pra um hospital no meio do nada, mas tudo bem por causa da amnésia dele. É um papo completamente sem justificativa, mas o Falco inocente acreditou, né? Acreditou no Eren, acredita em todo mundo. E tem uma lembrança que é interessante do Connie pensando na sua família, na mãe, no pai, nos irmãos, todos mortos exceto a sua mãe, e como ele se despediu um dia da família pra ser um soldado que ia salvar outras pessoas. E agora ele tá tentando levar um garoto para sacrificar e salvar a própria mãe. E aí é aquela pergunta que eu sempre me faço e que eu faço pra vocês também. Será que a mãe ia curtir esse sacrifício de uma criança para que ela voltasse? Será que isso era algo bom? Seria benéfico para ela ou será que era benéfico para o próprio Connie? Tem diferença, conseguem ver? Mas se ele vai conseguir ou não, a gente precisa esperar pra ver, porque no fim a gente tem finalmente a cena em que aparece Levi e Randy. Levi e Randy estavam fora das muralhas, quando ainda existiam muralhas. Ela pulou no rio pra tentar salvar o Levi, porque ela percebeu naquele momento então que tava o Floch lá e o Zeke peladão, que ele tava vivo,
e por isso ela tirou ele dali pra que não desse um tiro final, só que ele tá muito machucado. Ela arranjou um kit de primeiros socorros em algum lugar, que não sei onde, mas enfaixou o Levi todinho, e ele tá desacordado, porém ainda respirando, se recusando a morrer. E a Randy encontra com a quadrúpede, Pique e Magaf, que também conseguiram sair dali, até porque a quadrúpede tem uma velocidade e uma forma de resistência de se deslocar mais fácil, então ela e Magaf saíram de todo o raio de destruição e de caminhada também dos colossais, mas eles estão vendo o que tá acontecendo, seus aliados indo embora e eles não tendo muito o que fazer, embora o que o Magaf afirme é que, não, a gente não tem como parar mais isso, não tem mais como impedir o que tá acontecendo, mas a gente vai lutar até o final, porque é isso que a gente faz. Por que Randy falaria com eles dois? O que a Randy faria agora que ela tem um Levi praticamente morto e que todos os seus outros ex-aliados agora estão ou submetidos à facção Yeager ou mortos? Poderia existir alguma união improvável ali, mas se nascesse uma união, eles conseguiriam fazer o que contra tantos colossais? Será que existe alguém no mundo, alguma nação, alguma bomba, algum poder capaz de parar o Eren agora que ele diz que vai avançar e não vai parar por nada? E é isso, terminamos esse episódio com os titãs caminhando em direção ao mundo todo. Quero saber de você, continua apoiando o Eren, mas apoiar o Eren significa apoiar o Floch também? Ou você está chocado como o Mikasa ou como o Reiner e Levi, a Mimir? Espero vocês em todos os próximos domingos e em todos os outros vídeos do canal comentando animes e mangás e várias dicas pra vocês sempre. Me siga também nas redes sociais pra mais conteúdos extras e espero vocês em todos os próximos vídeos. Lembro vocês de aproveitar a promoção, hein? 2 camisetas e a terceira sai de graça com o cupom PROMOLOJA e aproveitem porque a estampa inclusive do Levi só fica até a próxima quarta-feira, são as últimas unidades, depois não tem mais. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!